Olá, eu sou Camila Cândido, advogada. Eu sou Roberto Dravas, eu também sou advogado. E no episódio de hoje do Previdência em Dia, nós vamos falar sobre um tema recentíssimo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licença maternidade para pai solo. Olha só que novidade. Então a gente vai trazer um pouco desse julgamento, né, os detalhes, para que vocês entendam o que foi definido. Vamos falar também um pouquinho sobre o regime geral de previdência, como que ficaria e como funciona hoje em dia a licença maternidade no INSS. E vamos tentar comparar aí o que tem de novidade no julgamento e o que a gente tem de regra hoje. A conversa vai ser bastante proveitosa. Se você quiser saber um pouco mais sobre alguns pontos que nós trouxemos aqui durante o vídeo, é só você procurar nossos vídeos anteriores. A gente vai falar inclusive sobre qualidade de segurado, a gente vai falar um pouco sobre período de graça, e isso nós já temos episódios falando sobre esse assunto, tudo bem? Vamos lá. Camila, então quer dizer que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os pais solo, né, que são os pais que, no caso, eu vou explicar para vocês o que aconteceu no julgamento. Era uma ação de um perito do INSS que ele fez uma fertilização in vitro e ele conseguiu gêmeas, né? Parece que são 2 filhos, ou duas filhas? 2 filhos. 2 filhos. Ele conseguiu gêmeos na fertilização in vitro e ele pediu a licença maternidade para dar total atenção e suporte aos filhos. Só que ele é solo, ele vai criar sozinho as crianças, né? A princípio o INSS negou, né, a licença maternidade. Julgamento atrás de julgamento chegou no Supremo e agora o Supremo definiu que não deve haver diferença entre homem e mulher, nesse caso principalmente em que o homem vai criar sozinho, né, Camila? Exatamente, por isso o solo, porque ele vai criar sozinho. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela acompanha uma linha de evolução jurisprudencial, né, do Supremo, que aprecia e que guarda um princípio caro, que é o da família, né? Então, o que o Supremo disse? Que o mais importante é a proteção integral à criança. E talvez isso pareça óbvio, né? Embora, por exemplo, a licença maternidade, ela tem um nome que se refere ao papel do feminino, né? E o que a gente está tratando, na verdade, é do papel do cuidado. Óbvio que, infelizmente, na nossa sociedade, esse papel do cuidado é, em boa parte, atribuído às mulheres. A mãe. E aí, nesse caso, a gente tem um pai que vai criar sozinho essas crianças, e tem direito a essa licença, que tem uma maior extensão do que a paternidade, né? Uhum. E isso beneficia a criança, né? Eu acho que o que o Supremo faz é prestigiar, de fato, a integridade e o total acolhimento dessa criança que chega ao mundo. Então, muito, muito bacana essa decisão do Supremo. E acho que também que abre portas, né, para a gente ampliar essas discussões dentro da nossa sociedade. Porque muita gente confunde licença maternidade com uma folga para a mãe. Não é uma folga para a mãe. A licença maternidade é um afastamento do trabalho para que a mãe, ou no caso agora o pai, possa também dar total atenção e suporte ao seu filho, né, ou à sua filha. Porque a gente sabe hoje em dia, é impossível uma mãe conseguir trabalhar com um recém-nascido, né? A pessoa não pode simplesmente levar a criança para o trabalho, não tem como ela desenvolver essa atividade, ela está se recuperando às vezes de uma cirurgia, né? Tem todo um ambiente, tem toda uma nova vida criada em torno do nascimento daquela criança, e as pessoas pensam assim, a licença maternidade é uma folga para a mãe. Não é uma folga, não. É uma dedicação, né? Exclusiva, digamos assim. Exatamente, e é muito importante a gente ter isso como um papel do Estado, garantir que, quando se nasce uma criança, tenham-se adultos dedicados ao cuidado dessa criança. Então, por exemplo, no nosso Estado brasileiro, a gente tem já fixado de que a importância do aleitamento materno. Então, como você vai priorizar o aleitamento materno se você não tem uma mãe custeada ali, né, por essa licença maternidade, porque a licença maternidade ela é remunerada, tanto no regime próprio como no regime privado, inclusive com o mesmo salário que a mãe recebe, né? Não é um valor de benefício diferenciado. Então, isso é muito importante, que se custeie a sobrevivência dessa mãe para que ela possa
se dedicar exclusivamente à criança que nasceu, ou que chegou, ou que adotiva, Foi né? adotada. Chega ali no seio daquela família. Isso reverbera, por exemplo, em uma melhor condição dessa criança para a sociedade, índices Sim. de felicidade, né? Sim. Em conexão ali, estruturação familiar. Desenvolvimento físico No também, né? desenvolvimento físico da criança, então você vai ter crianças se aleitadas, né, por leite materno, mais saudáveis. Então você tem ali uma série de questões que são do Estado, que se comunica a todo o Estado, que não importa necessariamente só aquela família beneficiada. Perfeito, perfeito. É importante a gente trazer esse foco na criança, porque as pessoas... Essa confusão é muito comum. Inclusive, tem outra confusão que é comum também, só puxando um pouco o gancho, o auxílio reclusão, por exemplo. O pessoal acha que o auxílio reclusão é um benefício pro detento, mas não é. Não é. O auxílio reclusão é um benefício para a família que dependia do detento para sobreviver e agora não tem mais a pessoa que provia, né, o sustento, mas solto podendo trabalhar. Então o benefício é para a família. É mesmo, equiparando, é mais ou menos isso. O benefício, a licença maternidade, não é para a mãe, é para o filho. Né, para a criança, exatamente. Para que ela tenha todo o suporte, principalmente nos primeiros dias e meses de vida, né, em que é mais delicada a saúde. A mãe também, se for parto, por exemplo, a mãe também precisa se recuperar, né, tem todo um restabelecimento ali dela, tanto físico quanto mental. Então, assim, a discussão, o legal desse julgamento supremo é que agora, ainda que não tenha a figura da mãe, que quem assim tem que se recuperar mais depois de um parto, a gente fica muito claro que a atenção, a licença é para a criança. Né? Exatamente. Até a gente recebeu algumas provocações aqui. E se então for um homem trans que gerar uma criança? Vai ter direito à licença maternidade, porque quem vai cuidar da criança é que vai ter direito a esse maior benefício, né? Hoje, por exemplo, quando são o pai e a mãe então, vão estar conectados ao cuidado, aí, de fato, a licença maternidade vai para a mulher e a licença maternidade que é maior vai para o homem. Mas pode ser que a gente chegue a um determinado ponto em que a mulher não queira gozar daquela licença e inverter os papéis, né? Então, são discussões que esse julgamento, eles abrem. Sim, né? Ele expandiu totalmente a gama, exatamente. A gente pode passar a falar, inclusive, de licença parental. Licença parental, né? Que seria, inclusive, o termo correto. Exato. Já que não necessariamente é só a mãe, Perfeito. É a mulher que é responsável pelo cuidado. Não é uma questão de gênero, é uma questão de cuidado para uma criança. Exatamente. Né? E aí pode ser exercido tanto pelo pai quanto pela mãe. Se a mãe não vai amamentar, nada impede que o pai se afaste do trabalho e dê todo o apoio para a criança. E existem vários países em que isso de fato acontece, né? Exatamente. Ou que os dois têm um período mais ampliado de afastamento. A gente sabe que aqui no Brasil a gente está um pouco distante disso, né? Mas o debate está aí e a gente precisa participar de forma bastante ativa dele. Com certeza. Ainda mais agora que a gente tem um precedente bastante interessante. E é legal a gente trazer esse gancho, porque você falou, inclusive, da questão do regime próprio do regime geral, né? No INSS hoje, gente, se você quiser uma licença maternidade para o homem, existem algumas regrinhas, né? Não é todo homem que vai conseguir, infelizmente, que vai conseguir tão fácil assim a licença maternidade como é a da mãe, né? O homem hoje no INSS, para conseguir licença maternidade, precisa ser nos casos de adoção, nos casos de guarda para fins de adoção ou no caso em que a mãe faleceu no parto ou abandonou, né, o lar, abandonou a criança. Então, nesses casos é em que o pai consegue a licença maternidade equiparada à mãe. Né? Conseguia, que talvez com esse precedente do Supremo agora, sejam criadas novas regras e flexibilize mais isso daí, porque realmente, se o foco é a criança, nada impede que um pai, numa situação em que não tem a figura da mãe, receba da mesma forma, né? E o que você falou é muito interessante, a remuneração é diferenciada. Exatamente. Porque não é um benefício do INSS como qualquer outro que você pega uma média, calcula e chega na remuneração. Não, é a remuneração. Integral. Claro que existem exceções, né? Por exemplo, o trabalhador rural, o segurado especial, ele tem duas formas de receber o salário maternidade no INSS.
ele pode receber tanto, se ele contribui facultativamente, ele recebe a remuneração, só que como normalmente o trabalhador rural não tem uma remuneração, não recebe porque ele tem o trabalho dele é a subsistência da família, ele produz para comer, etc., é algo ali simbólico, não tem um empregador, tira-se uma média do que ele contribui, né, para poder receber o salário. Se ele não contribui com nada, recebe-se um salário mínimo. Essa é a regra, essa é uma grande exceção da regra. Mas normalmente, se você é um segurado ou uma segurada empregado, você vai receber o que você recebia trabalhando. E aí, inclusive, se recebe acima do teto, você não tem a limitação do teto. Exatamente. A única limitação que veio, inclusive veio agora na Instituição Normativa 128, de março de agora de 2022, é uma limitação esperada, que é o teto do ministro do Supremo. Então, se uma pessoa recebe um salário muito bom, que passe do salário de ministro do Supremo, que é o teto do serviço público hoje, né? O INSS vai pagar até o teto. É a única limitação. Mas, assim, são raríssimas as exceções, né? Pouquíssimas pessoas que contribuem para o INSS recebem um salário acima do ministro do Supremo. Né? Então, assim, e também vão fazer questão de gozar do salário maternidade do INSS, né? Também tem esse ponto. Exatamente. Então, normalmente o empregador paga o valor durante a licença maternidade, né? o salário maternidade, na verdade, durante a licença, e depois o INSS ressarce o empregador. Normalmente funciona assim. Né? Existem casos em que o INSS paga porque o empregador já deixou comunicado, já combinou com o INSS que não vai pagar, e aí eles se resolvem depois. O importante é que a pessoa que está se afastando para cuidar da criança receba o salário maternidade dela. E aí eu tenho que trazer um outro ponto. O salário maternidade não se confunde com licença maternidade nem com licença paternidade, tá? O salário maternidade é o benefício, é o que você recebe. A licença maternidade é o afastamento, né? Então, exatamente. Você se afastou, é a licença maternidade. Se você vai receber salário maternidade do INSS, então o benefício chama-se salário maternidade. As pessoas confundem. E a licença paternidade que existe é um benefício, um abono. Na verdade é uma regra trabalhista. Sim. Né? O pai, quando nasce o filho ou adota um filho, ele pode se afastar do trabalho durante 5 dias, né? Sem qualquer consequência com relação à ausência desconto, do nada. trabalho. Perfeito. Então ele pode se ausentar durante 5 dias sem desconto nenhum para poder ter ali, receber o filho, né, ou a filha nos primeiros 5 dias de convivência ali, né? Que é um absurdo, O né? que é um absurdo. 5 dias, não deu tempo nem de sair do hospital Não direito e chegar em casa com aquele tanto de bolsa aí. Não dá nem para levar as malas para o hospital para amparar, né? Não dá nem para reorganizar as coisas em casa. Exatamente. Outra coisa, Roberto, que o que você falou, que pode ser que o INSS flexibilize, né? Solte alguma instrução normativa e passe a receber administrativamente esses pedidos de pais solos, né? Mas a decisão do Supremo, ela é em repercussão geral. Então, assim, ela é aplicada em todos os processos no âmbito do judiciário, né? E administrativamente também o órgão pode acolher essa decisão. O que em alguns casos a gente já sabe que o INSS não acolhe, né? Não acolheu na revisão da vida toda. Eles são resistentes. Não acabou, mas eles são resistentes a acolher as decisões do judiciário e passar a segui-las. Então, geralmente isso dependeria de novas ações judiciais. Teria que judicializar. Muito provavelmente. Então, esses casos, por exemplo, que eu citei do homem trans, se solicita, pode ser que inclusive o órgão negue de pronto. Pode ser. E aí, para a pessoa conseguir, né, ela teria que entrar na ação com uma ação judicial. Mas aí você tem um precedente, que é em repercussão geral, e que o juiz, o que significa repercussão geral, gente, é quando o Supremo Tribunal define uma tese, né, fixa uma tese, as instâncias inferiores do judiciário precisam respeitar e julgar de acordo com essa tese. Exatamente, tem que seguir. Facilita muito a vida, né? Agiliza. O juiz de primeira instância, que vai dar a sentença, já pode aplicar o precedente do Supremo. E aí, o processo. Praticamente encerrou o processo, porque qualquer recurso, nesse sentido, se não for uma peculiaridade do processo ou do caso,
Agora, quanto ao tema, não tem mais discussão praticamente. Não, né? não tem. E a gente teve um grande avanço nisso aí. E foi unânime a decisão, né? Foi 10-0. Foi. Quem que vai se opor à proteção integral da criança? Fica difícil, Não, né? não tem justificativa para você dizer que a pessoa não pode se ausentar para acolher a criança que está chegando no lar ou está chegando ao mundo. E né? o INSS, na defesa desse caso, ele levou em conta as questões atuariais, orçamentárias, o que também é um absurdo, já que a pessoa está ali como um contribuinte, né? E aquela existência daquela família precisa ser protegida. Não vão ser as duas pessoas da família, o homem e a mulher, ou enfim, um casal de homens, um casal de mulheres, que vão receber os dois o salário de maternidade. Não, isso então, não vai sempre acontecer. um vai receber o maternidade e o outro vai gozar do abono do paternidade. Exato. Então, não faria nem sentido Dizer que esse vai argumento pesar. financeiro, exatamente. Não tem como, gente, no INSS e nem no serviço público, se um casal, os dois são segurados, os dois são servidores, eles não podem tirar a licença maternidade ou receber o salário maternidade os dois. Exatamente. Né? Um vai ter que abrir mão, porque um só vai poder dar o apoio para a criança. Né? Assim, não é o ideal, mas né, pelo menos uma pessoa podendo dar o total apoio sem preocupação, né, sem sofrer com uma redução de qualidade de vida, sem sofrer qualquer impacto com relação a esse afastamento, já é um início. Exatamente. Né? O dia que a gente chegar ao ponto de poder a família inteira acolher uma criança nova, seja nascida ou seja adotada, aí será perfeito, né? Será perfeito. Vamos trabalhar para chegar nesse ponto. No momento a gente está bem longe. Né? Realmente, esse argumento econômico, né? A gente sabe que o INSS sempre alega que não tem dinheiro para nada, né? A gente sabe que é realmente um caixa que é superavitário há muitos anos, então é um argumento que eu acho que é de praxe e realmente não tem fundamento nenhum. E é muito importante também que vários avanços das questões trabalhistas, às vezes elas partem do setor público. Por quê? A administração pública ela é mais organizada do que o mercado, em certa medida, para prover boas condições para as pessoas que trabalham. Perfeito. Né? Nem sempre os servidores públicos gozam dos melhores benefícios, Sim. das melhores condições, eles gozam ali da estabilidade, né? Às vezes salários congelados por anos, mas é muito importante que, como uma gestora de recursos humanos, o Estado dê esse aporte, dê essa segurança para esses trabalhadores. Né? Então, a gente fala de servidor público, são trabalhadores. Sim. E aí, essas iniciativas, essas questões que partem ali da gerência do setor público, elas devem reverberar também nas iniciativas privadas. Portanto, se as empresas pensam assim numa qualidade social do país, né? Então, para elas também é benéfico fazer essa proteção da primeira infância e conceder esses benefícios, às vezes alguns até mais alargados, né, do que prevê o regime. Então, por exemplo, hoje no mercado de TI, que você tem ali uma disputa muito grande por trabalhadores, sim. Algumas empresas oferecem condições melhores, licença paternidade mais ampliadas, com auxílios para custeio ali da criança, né, quando a criança nasce, auxílio família melhores do que o próprio acordo coletivo consideraria. Então, você está investindo em bem-estar e que transborda isso em produtividade. Exatamente. Né? E em melhora social no geral. No geral, com certeza. Se nós tivermos aí um núcleo familiar mais bem constituído, mais tranquilo, a gente tem realmente uma sociedade melhor. Agora você falou num ponto bem interessante que é legal de trazer. A gente falou de licença maternidade do servidor e o Supremo reconheceu os 180 dias, né? Sim. Lembrando que o salário maternidade do INSS são 120 dias, o máximo são 120 dias só. O servidor ele tem a licença maternidade, que para o servidor, licença maternidade, ele já vai receber o vencimento dele normalmente, né, a remuneração dele normalmente, então já está incluído ali um salário maternidade, porque ele é uma licença remunerada. No INSS, a licença maternidade é o seu afastamento do trabalho e quando você demanda ao INSS o benefício, aí entra o salário maternidade que você pode receber até 120 dias, mas existem empresas, né, que são cadastradas inclusive em alguns programas, que estendem por mais 60 dias o salário de maternidade. Então é legal porque a gente já começa a equiparar com a licença maternidade do servidor. Algumas empresas já estão dando 180 dias
né, de salário maternidade, o que é bem interessante. Inclusive, faz sentido, 180 dias são 6 meses. Na verdade, essa regra dos 180 dias, ela tem um embasamento científico, que é o período do Isso, aleitamento perfeito. exclusivo. Uhum. E aí, depois dos 6 meses, a criança já começa a introduzir a alimentação. Mais 6 meses é o que a OMS recomenda de aleitamento exclusivo. Então é isso. Então, é perfeito. Então, os 180 dias não são à toa, né? É porque os 6 primeiros meses de criação são muito importantes. São muito importantes para você garantir o aleitamento exclusivo. Perfeito. E ainda que não haja o aleitamento... Ainda que não haja, né? Ainda que não haja aleitamento, são os 6 primeiros meses da criança em que ela está desenvolvendo. De maiores a imunidade. Demandas, posso comprovar. A questão da imunidade, né? E passar a alimentação sólida, né? Então, realmente faz sentido. Vamos trabalhar, vamos fazer de tudo para que o INSS estenda esse salário maternidade para 180 dias, para que haja também esse alinhamento com esse estudo, né? Que a gente já viu que a OMS fala e que faz sentido. Todo sentido. Faz total sentido. Bom, basicamente era isso, pessoal. O julgamento é bastante extenso, tem bastante coisa, mas o foco da questão era esse, né? O mais importante a gente falou aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre questões que a gente tratou aqui no podcast, não perca os próximos episódios e também veja os episódios que a gente já publicou, tá bom? Então, até a próxima.